Opa! Olá pessoal, belezinha? Vamos aqui dar continuidade, né, à nossa aula de matemática, curso de matemática. Vamos falar agora sobre, continuar, né, falando sobre conjuntos numéricos. Já falamos o que, Josmar? Sobre conjunto dos números naturais, não é isso? Conjunto dos números inteiros, correto? E do conjunto dos números racionais. E eu mostrei para você um pouquinho de, né, Josmar, como é que pode ser cobrado isso no prova de concurso público? Como eu mostrei nos blocos anteriores. Como? Você vai desenvolver uma questão, aí fala assim, eu quero que seja um número natural. Ah, não, o resultado é o maior número inteiro, né? E assim por diante. O resultado é o número racional positivo. E assim você vai ter que interpretar a sua resposta. Belezinha. Nós falamos sobre os conjuntos numéricos, eu falei isso no último conjunto, falamos sobre os racionais, né? Então, se tem os racionais, que era o terceiro, vamos falar sobre o quarto conjunto numérico, Josmar. Que é o nosso quarto conjunto numérico? É o conjunto dos números irracionais. Então, assim, nós temos o conjunto dos números irracionais. Quem são eles? Olha, o nome já até fala, né? Irracionais é aquilo que não é racional, representado pela letrinha I. Por exemplo, se nós temos aqui, se o conjunto dos números racionais, nós vimos que são aqueles que podem ser representados por meio de uma fração, em que o numerador é o número inteiro e o denominador é o inteiro diferente de zero. Beleza. Então, se os racionais são assim, como é que eu posso estar, por exemplo, simplificando quem são os irracionais para vocês? Mas se eu falar o seguinte, é aquele que eu não consigo representar com forma de uma fração. Por exemplo, aqui, se eu falo para você, um exemplo, né, Josmar? Se eu colocar, por exemplo, raiz de 2, né? Raiz de 2. Bem, raiz de 2, nós sabemos o seguinte, vai dar uma dízima o quê? Vai dar uma dízima? Vai. Nós teremos uma dízima aí, correto? Teremos uma dízima. Mas vai ser uma dízima o quê? Uma dízima não periódica, ou seja, vai dar 1,41, 42, 1, 3, 5, 6 e vai embora. É uma dízima? É uma dízima. Mas é uma dízima o quê? Aperiódica. Ou seja, nós temos aqui uma dízima não periódica. Como é que é isso, uma dízima não periódica? Olha, nós vimos o seguinte, que uma dízima periódica é aquela que, de período em período, nós percebemos que repete uma sequência. Não é verdade? Então, as dízimas periódicas, nós verificamos, né, em blocos passados, que uma dízima periódica nós conseguimos colocar em forma de fração, em que o numerador é o número inteiro e o denominador é um inteiro diferente de zero. E nós denominamos o seguinte, que as dízimas periódicas são todas racionais. Então, se as dízimas periódicas são racionais, são números que pertencem ao conjunto dos números racionais, então as dízimas não periódicas, elas são o quê? Irracionais. Por exemplo, raiz de 2, não é isso? Quem mais nós podemos falar que é um número irracional? Por exemplo, o número π, né? Vou colocar de vermelhinho aqui. O número π também. O π, Josmar, ele é irracional? Ele é. Porque, é 3,1415,9, beleza? E assim por diante. Ou seja, nós temos também aqui uma dízima não periódica, ou seja, uma dízima aperiódica, não é isso? Então, as dízimas não periódicas, elas são o quê? São também números irracionais. Belezinha? Nós não conseguimos representá-las em forma de uma fração. Perfeito? Então, vou colocar até aqui também, preto. Dízima aperiódica ou não periódica. Beleza? Então, aquilo que não é racional só pode ser irracional. Beleza? Então, a gente vai ter uma divisão bem bacana, que é o seguinte, racionais e irracionais. Por que, Gismar? Porque quando eu faço a união
do conjunto dos números racionais com os irracionais, a gente faz o que? A gente consegue juntar todo quem? Todo o conjunto real. A verdade é essa. Então, nós temos o conjunto dos números racionais. Então, nós temos os naturais, nós temos os inteiros, naturais, positivos. Inteiros, positivos e negativos. Racionais, posso representar em forma de uma fração, numerador inteiro, denominador inteiro diferente de zero. Então, temos esses três aqui. Depois eu venho quem? Com os irracionais. São as dízimas não periódicas, são as dízimas aperiódicas, aquelas que eu não consigo colocar em forma de fração. Por exemplo, mas se eu fizer isso aqui, eu até lembrei aqui, bacana, Se eu fizer assim, se eu fizer, por exemplo, raiz de 3 sobre 3, é uma fração. Sim, é uma fração. Mas será que esse número aí, Josimar, é um número racional? Será? Não, porque olha só, será que ele pertence ao conjunto dos números racionais? Será que ele pertence? Olha, para pertencer, nós temos uma condição. O de baixo aqui, o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Um inteiro, né? Vou colocar até assim, Esse 3 aqui, tem que ser um inteiro, z, diferente de zero. E o numerador tem que ser o quê? Um número inteiro. Não é isso? Um número inteiro. Mas eu pergunto para você, raiz de 3 é um número inteiro? Com certeza não. 3 é inteiro diferente de zero? Sim. Mas esse número ele não é racional, ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Não basta apenas fazer uma fração. Não é isso. Tem gente que fala bem assim, Josimar, as frações são racionais. Não. Raiz de 3 sobre 3 é uma fração. E ainda assim não é racional. E aquilo que não é racional só pode ser o quê? Irracional. Beleza? Então, raiz de 3 sobre 3, como está aqui no nosso exemplo, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 pertence ao conjunto dos números irracionais. Isso sim. Beleza? Porque a raiz de 3 é um número que, na verdade, né, nós temos aí uma dízima não periódica. Beleza? Então, nós temos o conjunto dos números irracionais. E, por fim, a gente pode estar falando ainda, do nosso quinto conjunto, que é importantíssimo, que são quem? São os reais. Quem são eles? Como é que eu posso representar o conjunto dos números reais? Né? Nós sabemos que os reais, ele é representado pela letra R. E quem vai ser a letra R, Josimar? A letra R vai ser quem? Vai ser os racionais unidos com os irracionais. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números reais é a união, né? Ou a reunião, melhor ainda, é a reunião de quem, Josimar? É a reunião dos números racionais com os irracionais. Então, nós podemos definir dessa maneira. Então, é a galera geral? Digamos que sim, né? Então, os reais estão aqui, É a união dos racionais com os irracionais. Mas, Josimar, você me pergunta, e cadê os naturais? E cadê os inteiros? Onde é que eles estão? Esses são subconjuntos, eles estão contidos, aonde, Josimar? Dentro dos racionais. Então, nós podemos criar aqui, para você visualizar melhor, nós podemos criar aqui, né, um diagrama de inclusão. Vamos criar um diagrama de inclusão entre os conjuntos numéricos. Não é isso? Por exemplo, nós temos, primeiramente, o conjunto dos números naturais. Beleza? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. Aí eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui outra cor. Aí eu posso fazer o seguinte. Josimar, se eu tenho os racionais aqui, vou colocar aqui fora mesmo, os irracionais.
E todo esse conjunto, esse retângulo que eu criei aí, ó, tudo isso aqui vai ser quem? Nada mais é do que a união dos racionais com os irracionais, que vai gerar para a gente, ó que beleza, que vai gerar quem, Josimar? Vai gerar o conjunto dos números reais. Beleza? Então, nós temos aqui os reais, que vai ser quem? Né? A união dos racionais com os irracionais. Então, eu posso falar o seguinte, que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto, os naturais, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, que está contido nos racionais, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Beleza, gente? Perfeito? Então, eu posso falar que o conjunto dos números naturais, um número natural, Josimar, um número natural, ele é inteiro? Sim. Todo número natural é inteiro? É. Todo número inteiro, ele é racional? É. Beleza? Porque nós temos aqui um diagrama de inclusão. Todo número natural, ele é inteiro. Todo A é B. Todo número inteiro, ele é o quê? Ele é racional. Mas existem números racionais aqui, ó, esse x aqui, por exemplo, ó, ele é racional, mas não é inteiro. Mas todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Todo número natural, ele é inteiro, mas existem alguns inteiros que não são naturais, são os negativos, não é isso? E a união, né, ou a reunião, Josimar, dos números racionais com os números irracionais, nós temos o que chamamos de conjunto dos números reais. Belezinha, gente? Então nós temos aí esses 5 conjuntos numéricos. Eu quero falar, não agora, mas eu quero falar depois do conjunto dos números complexos. Aí tem que ser um pouquinho mais, né, avançado. Por quê? Porque quem é um número complexo vai ter uma parte real, vai ter uma parte imaginária. Por que eles surgiram? Às vezes caem, nós temos em editais, né, a questão dos números complexos, a forma geométrica, a forma trigonométrica, né? E assim a gente vai verificando a forma reduzida ali. Perfeito? Então, depois, né, vamos trabalhar e também entender quem são ou quem é o conjunto dos números complexos. Mas 90% das vezes, 95% das vezes, acontece esses 5 conjuntos aqui. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e nós, os reais, que é a união de todo mundo. Josmar, podemos fazer alguma questãozinha? Podemos sim, né? Para você verificar. Como é que comigo, ó, essa questãozinha aqui, ó, tá da FGV, né? Fala bem assim, ó, que fala um pouquinho sobre conjuntos numéricos, né? Sobre saber quem é o número. Perfeito? Então, olha só, quando eu falo assim para você, ó, assinale as afirmativas, analise, né, desculpa, analisa as afirmativas a seguir. Nós temos 3 afirmativas aqui. Primeira afirmativa, né? Vou colocar outra cor. Primeira afirmativa. 6 é maior do que 5 meios. Não é isso? 6 é maior do que 5 meios. Bem, segunda afirmativa. Nós temos o seguinte. 0,555555, já até falamos sobre isso, né? É o número racional, né? É o número racional. Depois, todo número inteiro tem antecessor. Beleza? Olha só. Vamos analisar item por item, beleza? Primeiro item 1, Josmar. 6 é maior que 5 meios. Item 1. 6 é maior. É isso mesmo? 6 é maior que 5 meios. Na verdade, é raiz de 6, tá? É que não apareceu aqui, ó.
Raiz de 6, porque 6 com certeza é maior que 5 meios. É raiz de 6. Faltando uma raizinha bem aqui, ó. Isso. Raiz de 6 é maior que 5 meios. Beleza? Bem, vamos voltar lá. Corrija aqui agora. Vou colocar preto mesmo. A gente pode fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, nós temos aqui uma desigualdade, né? Então, vou fazer o seguinte com você. Vamos fazer assim. Eu tenho raiz de 6, que é maior. O que é 5 meios? 5 sobre 2, 2,5. 2,5. Beleza? Mas eu tenho esse radical que está me atrapalhando. Então, o que você pode fazer dos dois lados, né? Dos dois lados aí dessa desigualdade? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar e elevar os dois lados ao quadrado. Eu elevo, ó, tanto o membro quanto o outro membro ao quadrado. Eu vou cortar aqui esse 2 com esse 2, ficou 6. 6 é maior do que quem? 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Aí eu pergunto para você, 6 é maior do que 6,25? Não. Então falar, né, que raiz de 6 é maior que 5 meios, tá errado. Porque é o mesmo que eu falar o quê? Que 6 é maior do que 6,25. Então, o primeiro item, nós temos ele como errado. Beleza? Vamos para o segundo item. Segundo item. Vamos lá. Segundo item fala o que pra gente? 0,5555 é uma dízima, né? Tá bom? É o número racional. Não é dízima não, é 0,5555 mesmo. Vamos lá, pegar, ó. 0,5555. Vamos lá. 0,555. Osmar, vamos aproveitar e fazer o seguinte. 0,555. Tá repetindo o 5 toda hora também? Coloca assim, coloca a radiz no final. 5, 5. Pronto, assim. Se for só 0,555555, aí eu faço o seguinte com você. Ó, nós aprendemos a fazer o quê? Vou copiar aquele que está repetindo. 5, 5, 5, dividido. Quantas casinhas depois da vírgula, Josmar? 3 casinhas. Se são 3 casinhas, são 3 zerinhos. Então, 555 milésimos. Mas, Josimar, você pegou e aproveitou e falou o seguinte. Se fosse 555 dízima periódica. Se fosse uma dízima periódica, como é que seria aqui? Né? Se fosse uma dízima, como é que nós faríamos? Aí seria 555 dividido. 555 seria 1000, ó, lembra? Menos 1, correto? Aí você pega e tira o 1, que vai ficar o que na verdade? Vai ficar 555 sobre, né, 999. A verdade é o seguinte. O que nós podemos perceber aqui? A gente pode perceber o seguinte, Osmar, se não for uma dízima periódica ou se for uma dízima periódica, nós conseguimos colocar em forma de fração, em que o numerador 555 é inteiro e o denominador, sendo 1000 ou sendo 999, é inteiro diferente de zero. Então, nós podemos inferir, nós podemos afirmar que esses dois números, eles pertencem aos racionais. Pertencem ao conjunto dos números racionais. A gente pega e volta lá. É o número racional, Josmar? Sim. Então, o primeiro item está... o primeiro está errado, né? Que a gente viu. E o segundo está certo.
Todo número inteiro, terceira afirmativa. Todo número inteiro tem antecessor. Todo número inteiro tem antecessor. Todo número inteiro. Quem são os inteiros, hein, Josimar? Quem são os inteiros? Aí você tem que saber o que é um número inteiro, não é isso? Quem são esses números que pertencem ao conjunto, né, dos números inteiros? Certo? Nós sabemos o seguinte, que os números inteiros, aqui ó, a terceira afirmativa, aqui tá certo, né? Quem são os inteiros? Os inteiros, como nós vimos, se nós analisarmos uma reta numérica, 0, aí para a direita são os positivos, para a esquerda são os negativos. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai para cá, menos 1, menos 2, menos 3. Então vai para mais infinito até quem, Josimar? Menos infinito. Então nós temos do mais infinito até o menos infinito. Então eu posso falar como, Josimar? Que os inteiros, ó, o número x é o número inteiro, né? Então posso colocar o seguinte, que ele vai de mais infinito, né? De mais infinito e também menos infinito. Ou seja, com certeza nós teremos sempre um antecessor e um sucessor. Beleza? Então quando o item fala o seguinte pra gente, ó, todo número inteiro tem antecessor. Com certeza o item está certíssimo. Beleza? Então, quem são os itens que estão certos? Vamos lá? Assinale. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, 1 e 3 estão corretas? Não. Somente as afirmativas 2 estiverem... A 2 estiver correta, na verdade, né? Não. A 1 e a 2 estiverem corretas? Não. A 1 estiver correta? Não. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas, então a letra E. Não é isso? A letra E. As alternativas 2 e 3, elas estão corretas. Então, olha só, gente. Tem até questão que fala sobre isso. Da pessoa identificar, saber quem é um conjunto, né? Poxa, aquele número pertence a qual conjunto é importante. Beleza? É importante eu conhecer, né, a qual número aquele conjunto pertence. Belezinha? Foi mais uma questãozinha aqui, ó. Da IBFC, tá? São Paulo 2011. Somando 2,333333 dízima periódica, mais, né? E 3,11111 também uma dízima periódica. Podemos dizer que a terça parte dessa soma vale. Ainda que a terça parte depois, ó. Você vai fazer a soma desse número aqui, mais esse outro número, e eu quero ainda a terça parte dessa soma. Poxa, Josimar, nós temos aí duas dízimas periódicas, qual o problema? O que nós aprendemos, Josimar? Aprendemos que as dízimas periódicas, elas podem ser representadas por meio de uma fração. Então nós vamos representar, né, esses números, que são números racionais, por meio de uma fração. Então, ó, 2,3333 mais, que ele quer a soma, 3,111, beleza? Depois a gente vai fazer a terça parte disso aí. Vamos somar primeiro. Josimar, 2,3333, eu posso falar que é quem? 2 mais 0, 3 dízima. Não posso? Nós desmembramos esse número. Nós colocamos a parte inteira e a parte decimal. Mais 3,1111111 mais 0,1 dízima. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar e vou pegar esses números, né? Vou colocar amarelinho melhor. Deixa eu ver. Esse número aqui, ó, 0,3 dízima e 0,1 dízima. Vou pegar esses dois números aí e vou colocá-los em forma de fração. Em forma de fração, que eu não sou bobo, né? Mas aprendemos a fazer isso já.
2 mais. Osmar, é 0,33333. Se não fosse dízimo, seria 3 sobre 10. Não é isso? 0,3, 3 décimos. Mas é dízimo, Osmar. Então tira 1. Então é 3 sobre 9. Mais 3 mais 0,1. Se fosse 0,1, era 1 décimo. Mas como é dízimo, 1 nono. Beleza? Ótimo. Vamos somar isso aqui. Vamos somar esse 2 com esse 3 primeiro, né? Vai ficar 5 mais 3 nonos com mais 1 nono. Somar duas frações é falar o quê, Josmar? Conservo de baixo, somos de cima. Então eu vou ter o que aqui? 4 nonos. Beleza? 4 nonos. Somar esses dois números aqui. Tiro o MMC, não é isso? Dá 9. 9, aqui embaixo tem um que não aparece. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 5, 45. Mais 9 por 9 dá 1 vezes 4, 4. Aí vai ficar o que aqui? 45 com 4, 49 nonos. Essa resposta tem ali, ó, na letra B. Mas, Josimar, calma lá. A pergunta não foi essa, a pergunta foi o quê? Podemos dizer que a terça parte dessa soma. Então, se eu quero a terça parte de alguma coisa, né? A terça parte de... Quando eu falo assim, ó, 1/4 do, 1/3 de, 20%, essas preposições da matemática são multiplicações. Guarda para vocês. Então, 1/4 de alguma coisa, 1/3 de alguma coisa, essas preposições são multiplicações. Então, eu quero 1/3 disso aqui. Vamos lá comigo? Então, ó, então é 1/3, então é vezes 1/3. Beleza? Então vai ter 1 vezes 49, 49. 9 vezes 3, 27. Agora sim nós temos a resposta. 49,27 avos. Belezinha? Ó, letrinha A pra gente. Perfeito, gente? Ótimo. Mas essa questãozinha aqui do CES pra gente fechar essa parte de conjuntos numéricos. Com relação, olha só que bacana, olha só o comando da questão. Com relação a números naturais, inteiros, racionais e reais, julgue o item. Então, nós temos questões voltadas para você que queira saber se você conhece o conjunto, né, os conjuntos numéricos. Sim, os números naturais, os números inteiros, os racionais e reais. Como é importante. Beleza? Como é importante. Então fala bem assim, ó. Em uma divisão de números naturais, são números naturais, a soma do divisor com o quociente é igual a 50. O divisor é igual a 9 vezes o quociente e o resto é o maior possível. Então o dividendo é o número natural maior que 270. Ponto. Vamos verificar se está certo ou errado isso aí. Se ele fala que é uma divisão, Josimar, então eu vou montar aqui a divisão que eu gosto demais. Quando ele fala assim, ó, quero dividir, eu já monto a divisão euclidiana. Né? A sobre B, Q e R. Né? Ou seja, é um algoritmo importante, usado demais em raciocínio lógico. Né? Quando você fala, quero dividir, eu já monto isso aí. Mas a questão falou o seguinte, que números naturais, então tanto A, beleza? Tanto A quanto B pertence aos naturais. Então, A e B pertencem aos naturais, são números naturais. Belezinha. Continuando. A soma do divisor com o quociente é igual a 50. O divisor é igual a 9 vezes o quociente. Então, o divisor... Josimar, quem é o A? Você lembra, gente? Quem é o A? Dividendo. Vamos só relembrar aqui, ó. Dividendo. Quem é o B? Lembra? Sim. Divisor. Quem é o quê? Quociente. E o R é o nosso resto. Ele fala o seguinte, que nessa divisão,
O divisor é igual a 9 vezes o quociente. Então, o divisor, se eu chamar o quociente de Q, aqui vão ser 9 vezes Q. Beleza? E nós temos o dividendo, que ele afirma que é maior do que, deixa eu só lembrar aqui, maior que 270. E ele afirma ainda, Josmar, que o resto, que esse resto aqui, ó, é o maior possível. Só que tem informação importante. Que a soma do divisor com o quociente é igual a 50. Então, eu posso falar que 9Q mais Q é igual a 50. 9Q com Q, 10Q, que é igual a 50. O Q, passa o 10 dividindo, o Q vale 5. Se o Q vale 5, a gente vai substituir. A 9 vezes 5, 45, 5. Ele está afirmando para a gente que esse A, que é o dividendo, que o A é maior do que 270. Essa é a afirmação. Mas só que ele disse que o resto tem que ser o maior possível. Para o resto ser o maior possível, pensa comigo, ó. Eu vou dividir o A por 45, vai dar 5. 5 vezes 45 vai dar um valor aqui. Para o resto ser o maior possível, Josmar, quem é o maior resto possível que eu posso ter aqui, hein, gente? Que é o maior resto possível. Quando eu falo que eu estou dividindo alguém por 45, é como se eu estivesse dividindo em bloquinhos de 45. Tenta pensar comigo, raciocina comigo. O A está sendo dividido por 45, que dá 5. Quando eu estou dividindo esse A, que é o dividendo, por 45, eu estou encontrando 5 partes, que é o quociente. 5 partes de 45. O A, que é o dividendo, dividido por 45, dá 5. Então, eu tenho 5 pedaços de 45. Se eu tenho 5 pedaços de 45 e quero que o resto seja o maior possível, é porque o resto só pode ser quanto? 44. Concorda comigo? Só pode ser 44. Porque eu dividi em pedaços de 45, um pedaço de 45, 45, 45, 45, 45. 5 pedaços. O resto é o maior possível. Como é o resto possível? 44. Porque se der 45, o quociente já vira 6. Então, o resto tem que ser quanto? 44. Então, o resto tem que ser 44. Quem é o A, Josmar? O A só pode ser quem? Prova real, né? Teorema do resto. 45 vezes 5 mais o resto. 45 vezes 5, não é isso? 225 mais 44. O nosso A ficou sendo o quê? 269. O A ficou sendo 269. E o CESP afirmou o quê? Que é maior do que 270. Pois é, CESPzão. O item está errado. Porque o A vale quanto? 269. Belezinha, gente? Correto? Então aqui nós vimos, eu estou fechando aqui com vocês o quê? O que fala sobre conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Belezinha? Lógico que o primeiro passo nós entendemos o que nós trabalhamos. Agora nós iremos, durante o curso aí, falar sobre vários assuntos usando quem? Usando esses números. Alguns números eu tenho que usar os naturais. Para alguns problemas eu quero usar os inteiros. Para outros problemas eu quero usar os reais e assim por diante. Belezinha? Um grande abraço e até o próximo bloco.